Bom dia! Hoje, dia 14 de setembro de 2025, domingo. O texto bíblico de hoje, continuando em 1 Samuel, agora o capítulo 16, versículos 1 a 23. Davi é ungido rei. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja o rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser o rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu este. Assim, Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum deles. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? E Jessé respondeu: tenho, mais um, o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Então, mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre, cheio de azeite, e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau mandado por Deus começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: sabemos que um espírito mau mandado por Deus está atormentando o Senhor. Mande e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira, e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou: procurem um homem que toque bem lira e o tragam aqui. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé: mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul. E Davi levou um presente, um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e o escolheu para carregar as suas armas, e mandou a seguinte mensagem a Jessé: eu gostei de Davi, deixe que ele fique aqui a meu serviço. Daí em diante, toda vez que o espírito mau, mandado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a sua lira e a tocava. O espírito mau saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Até aqui a leitura de hoje. Deus diz claramente a Samuel: por que é que você ainda tem pena de Saul? É da nossa natureza termos pena das pessoas, mesmo que elas estejam fazendo as coisas erradas e não escutem o que é certo e não procurem mudar o seu caminho. Ficamos com pena,
tentamos de novo e de novo. E eu não estou dizendo que devemos desistir. Mas ter pena não vai ajudar ela. Quando temos pena, muitas vezes não temos a coragem de dizer o que é certo para esta pessoa. Quando temos pena desta pessoa, acabamos tentando passar a mão sobre a sua cabeça, mesmo quando comete os erros. E isso não é certo. E assim estava acontecendo até com Samuel. Ele o havia ungido conforme Deus havia ordenado a Saul como rei, e agora, vendo Saul se perder, tinha pena. E Deus diz para ele: não tenha mais pena dele. E aí Deus dá uma direção e manda que ele vá até Samuel, até Belém. E lá ele ungirá um novo rei. E Deus diz: vá agora. Samuel também tem medo, é ser humano. E diz: mas se Saul souber que eu for lá, em Belém, para ungir um rei, ele me mata. E aí Deus diz: não, faz assim, leve um bezerro e diga que você vai fazer um sacrifício em Belém. E então Samuel vai para Belém. E aí nós vamos perceber como os olhos humanos nos enganam. Chegando lá, primeira coisa, quando o povo vê o profeta de Deus chegando, corre preocupado e pergunta: a sua visita é de paz? E Samuel diz que sim, vem fazer um sacrifício. Veja que o povo da cidade ficou com muito medo. Porque se Samuel estivesse lá para cumprir uma ordem contra o povo de Belém, não haveria para onde escapar. E aí Samuel manda que todos se purifiquem, chama a família de Jessé e manda que todos se purifiquem e que venham participar do sacrifício. E aí os olhos humanos se mostram em Samuel. O primeiro filho apresentado por Jessé, Eliabe, é um homem forte. É uma pessoa com altura, com aparência. Samuel se impressiona com ele, o profeta se impressiona com ele. E Deus diz: eu não olho para a beleza, não olho para a altura, o que eu estou olhando é o coração. Não é ele. E aí vem o segundo filho, Abinadab, e Deus olha para o coração de Abinadab e também diz: não é este. E veio um terceiro, Simeia, e Deus também não vê o coração dele como o coração que Deus procura. E assim acontece com mais 4 irmãos. Deus diz: nenhum deles. E aí Samuel, sabendo que Deus não erra, pergunta ao pai: você tem mais algum filho? Aí ele diz: eu tenho um que está cuidando das ovelhas do campo, o mais novo. Então busque-o. E aí Deus, colocando o seu espírito em Samuel, quando vê Davi chegar, só de olhá-lo já sabe que ele será o ungido. Não por ser o último filho de Deus, o último filho de Jessé, quer dizer, mas porque a sua aparência, a sua chegada inspira paz. E o Senhor viu isso no coração de Davi. E então Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi e unge-o para ser o rei de Israel. Na frente, diz o texto, de todos os seus irmãos e do seu pai. Feito isso, Samuel volta para casa, para Ramá, e Deus faz com que tira o seu espírito de vez de Saul e faz com que o espírito mau entre nele. E com isso, Deus também provavelmente fez com que os empregados dele dissessem: olha, se o senhor achar alguém que toca uma lira, poderá ajudar a espantar esse espírito mau do senhor quando ele lhe atacar, o acalmará. E a gente diria que é coincidência, mas alguém diz: tem um filho de Jessé, que é um excelente músico. Saul aceita que vão buscar este rapaz, e assim Davi vai parar ao lado do rei que ele irá substituir. Vai carregar as armas e vai tocar lira para acalmar o rei quando o espírito mau do Senhor o ataca. Os caminhos que Deus usa muitas vezes são incompreensíveis para nós. Deus escolheu lá em Belém um moço de coração puro, um pastor de ovelhas, para cuidar depois de todo o seu povo. E Deus faz com que o rei tenha um espírito mau e que o mesmo Davi, escolhido por ele, vá parar na casa de Saul para fazer com que o rei se acalme tocando a sua lira.
e assim acompanhando Saul o tempo todo. Nós sabemos que Deus usa caminhos e meios que nós chamamos de loucura. E Deus chama de sabedoria divina, porque Ele conhece o coração de cada um de nós. O que nós achamos muitas vezes que é loucura, Deus diz que é o caminho certo para nós seguirmos. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no coração de todos nós no correr deste domingo. E nos encontramos novamente amanhã para mais um texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Bom dia.